Olá pessoal, aqui é Luiz Otávio Viana Bandeira, sócio do Viana Bandeira Advogados. Estou gravando esse vídeo para comentar sobre o futuro dos sistemas de pagamento mundial, o futuro da tokenização, o futuro da digitalização da economia. Como pano de fundo desse vídeo, eu vou trazer os comentários sobre o recente relatório econômico anual do BIS, do Bank for International Settlements, Banco de Compensações Internacionais. Esse é um relatório muito importante, ele é muito aguardado, todo ano o BIS divulga ele. Por meio desse documento, o BIS direciona, ele demonstra, ele sinaliza para onde ele imagina e deseja que a regulação do sistema financeiro, do sistema monetário internacional caminhe. Então, analisar esse relatório é de muita utilidade e realmente traz pontos importantes para que sejam observados por todo mundo que ou atua na área, ou advoga na área, ou mesmo para a população em geral, porque essas medidas relacionadas à digitalização da economia, a facilitação dos meios de pagamento, digitalização do sistema financeiro em geral, cedo ou tarde chegam para todos, como todo brasileiro sente isso, seja pelo desenvolvimento dos assuntos de criptoativos, seja pelo Pix, seja por outras inovações como fintechs, Open Finance e tudo mais. Então, tenho certeza que esse vídeo será muito interessante e útil para todos. Um primeiro ponto que vale a pena comentar sobre esse tema, e até para justificar a escolha desse relatório que a gente vai comentar, é o assunto, afinal de contas, o que é o BIS, o Bank for International Settlements, Banco de Compensações Internacionais? Ele realmente não é muito comentado aqui no Brasil, a não ser por quem trabalha na área, é muito especialista no assunto, mas ele tem uma importância muito, muito grande no cenário mundial, e esses relatórios que ele produz, eles influenciam a política de regulação de todos dos bancos centrais do mundo, a maioria deles, porque o BIS congrega a maioria dos bancos centrais do mundo, então ele tem esse aspecto que as pessoas chamam de soft law. E ele juridicamente é um pouco fora do comum, digamos assim. Ele é um banco formado via Tratado Internacional em 1930, tem sede na Suíça, e o nosso Banco Central, desde 1997, ele é acionista desse banco. E é até curioso que se a gente olhar as demonstrações financeiras do nosso Banco Central, lá do lado do ativo tem lá as cotas do BIS, inclusive o BIS distribui dividendos para o Banco Central do Brasil. Então, é uma estrutura jurídica pouco comum, pouco comentada, interessante, mas coloquei aqui só como um título de curiosidade, porque as pessoas realmente têm dúvidas sobre o que é o BIS. E ele, na sua atividade de influência e de soft law, essa forma de influenciar normas sem ser exatamente, sem ter jurisdição imediata sobre um determinado país ou território, é um método de influenciar como os bancos centrais fazem suas normas e suas práticas relacionadas à regulação, supervisão, demais atuações na área do sistema bancário. Então, esse é o primeiro ponto que é importante ter em mente quando a gente analisa o relatório do BIS. E o relatório que eu estou me referindo é o Relatório Anual Econômico de 2025, que foi publicado agora em junho deste ano. E mais especificamente o seu capítulo 3, que tem o seguinte título: The Next Generation Monetary and Financial System, ou seja, o sistema monetário e financeiro da próxima geração. Nesse documento, claramente o BIS está olhando para o futuro, querendo nos dizer o que a gente deve esperar da regulação e do sistema financeiro e monetário mundial, a interligação entre os bancos centrais, inclusive pagamentos transfronteiriços, mercado de câmbio, para os próximos anos. É um documento muito revelador de como o BIS pensa essa possibilidade de arranjo, e ele é muito influente. Ele vem de uma sequência de relatórios anuais. Se a gente pega seguramente desde 2022, inclusive antes, mas de 22 para frente,
esse último capítulo desse relatório anual, ele tem colocado uma direção clara na formação de um registro mundial unificado tokenizado. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente analisa esse relatório e quais as conclusões que a gente tira dele. E um ponto que me chamou muita atenção ao ler esse relatório e ouvir os comentários dos membros do BIS que participaram da produção do texto, é o tanto que eles quiseram colocar as stablecoins num foco crítico nessa análise do BIS. As stablecoins, elas são um tipo de criptoativo, de criptomoeda, que tem como objetivo manter um valor estável em relação à moeda fiduciária nacional. Ela está num foco de discussão muito importante ao longo desse ano. O governo Trump ele fez medidas legislativas. Então, do ponto de vista norte-americano, tem atualmente um grande entusiasmo com o tema, mas quando a gente lê o relatório do BIS, eles colocam, dão um banho de água fria nos grandes entusiastas das stablecoins. Eles elogiam as stablecoins, colocam que existem casos de uso que podem ser aproveitados, mas aproveitados por quem? Aproveitados por uma estrutura sugerida pelo BIS. E os detalhes dessa crítica e qual é essa estrutura eu vou comentar em seguida. Mas como o primeiro vídeo sobre o assunto, é relevante que a gente saia com essa atual perspectiva do BIS. As stablecoins têm utilidades muito positivas, porém, do ponto de vista de regulação, inclusive de visão do BIS, existe um percurso um pouco árido a ser percorrido por quem trabalha, e para quem atua e para quem observa o assunto. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.